Boa noite, irmãos. Uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui. São exatamente agora 20 horas e 2 minutos. Demos uma pequena atrasada, mas eu me alegro em poder estar mais uma vez entrando aí na sua casa, nessa conexão com a internet, as redes sociais. A nossa transmissão é pela minha página do Facebook, Pastor Wagner de Barros. Também temos em sincronia com a minha página do Face, também a da Igreja, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Todos os nossos estudos depois, eles estarão no nosso canal do YouTube. E lá você também pode assistir quando, onde quiser. E também nós convidamos você, nós pedimos para que você compartilhe as nossas transmissões. Assim, aqueles amigos que são os seus, que não são os meus, eles também podem ouvir a palavra do Senhor. Deus maravilhosamente, Deus poderosamente tem usado a sua palavra e nós nos alegramos pelas bênçãos do Senhor e damos a Ele toda a honra e toda a glória por isso. Já tenho visto aqui alguns irmãos dando o seu boa noite, a irmã Giovana, com o Ronaldo, o irmão Ayrton, outros ainda irão se conectar. Eu espero, né? Mas, independente disso, eu fico muito feliz que nós estamos tendo mais uma vez a oportunidade de juntos, num simples devocional, aprendermos da palavra de Deus. Então nós vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor. Ainda antes da oração, lembrando que amanhã, às 9 horas da manhã, temos a nossa IBD virtual. Você esteja conectado, certo? Para aprender da palavra de Deus. E também vamos cantar, louvar ao Senhor Deus. E depois, às 10h30, o Ministério de Culto Infantil, né? Uma história para as crianças e também o Zé brincando com a dona Érica, brincando com as crianças, tem sido bem especial. Então, nós vamos orar e pedir as bênçãos do Senhor para o nosso tempo agora. Pai, obrigado por tuas bênçãos. Derrame, ó Pai, o seu poder sobre cada vida e que esteja o Senhor dando, ó Pai, por favor, sabedoria para que possamos entender a sua perfeita vontade, de acordo com a tua palavra. Faça de nós, ó Pai, pessoas que são ouvintes, crentes e praticantes. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, hoje à noite, nós, no nosso estudo, pelo menos no nosso devocional, nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 1. Salmo de número 1, versículo 1 a 6. É um salmo conhecido das Escrituras Sagradas. Eu leio, você pode ou acompanhar escutando ou com a sua Bíblia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. Hoje à noite, nós estaremos falando sobre árvore ou palha. É o tema, é o título do nosso devocional hoje. Árvore ou palha. O Salmo de número 1, ele é bem conhecido por todos nós. Talvez seja o segundo salmo mais conhecido da Bíblia. Ele provavelmente só perde para o Salmo de número 23. É um salmo que fala da vida aqui, né, presente. São conselhos de Deus, né, para que o homem possa prosperar. E a Bíblia então diz que é bem-aventurado o homem. Então, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, são conselhos do Senhor Deus. Se o homem quer ser bem-aventurado, ele não deve estar envolvido com esses tipos de pessoas. Pelo menos 3 são mencionados aqui. A Bíblia nos fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aqui,
A palavra ímpio significa os homens maus. A palavra ímpio significa aquele que despreza Deus, a palavra de Deus, os mandamentos e a vontade de Deus. O ímpio, ele é intolerante e ele não mede as consequências para satisfazer os seus desejos e, principalmente, a sua carne. O ímpio, na Bíblia, ele é conhecido como aquele que vai contra os valores, que, de certa maneira, são valores corretos, de ética, moral, social e etc. Este é o ímpio. A Bíblia também fala, não se detém no caminho dos pecadores, né? Pecadores. É o segundo grupo aqui. Bom, a palavra pecador, ela já tem a sua definição, né? Bem clara. O pecador, ou o pecado, é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, Deus, assim, de uma maneira muito simples, ele diz assim, quer ser bem-aventurado, não ande com aqueles que pecam, com aqueles que estão contra a minha palavra, contra a minha vontade. E, de certa forma, isso nós podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida. As amizades de colégio, as amizades do trabalho, até mesmo as amizades na esfera familiar, o nosso voto e apoio político, aqueles que são contra Deus, aqueles que são contra a palavra de Deus, aqueles que estão pecando. A Bíblia diz, né, nós não podemos, não devemos, se queremos ser abençoados, não devemos nos deter no caminho dos pecadores. E, por último, nessa introdução, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra escarnecedor significa aquele que zomba de Deus. Já percebeu como no mundo existem muitas pessoas que gostam de zombar de Deus, da palavra de Deus, gostam de zombar dos crentes no Senhor Jesus Cristo? Eu, assim, percebo que nessa época de pandemia está sendo trazido um pouquinho mais de respeito, né, ao povo de Deus, à palavra de Deus. As pessoas estão mais moderadas em relação à fé de um cristão. Mas, de uma maneira geral, o zombador, ele existiu e sempre existirá. Zombador é aquele que, o quê? O escarnecedor é aquele que, o quê? Aquele que zomba de Deus. Zomba. Deus, ele sempre ficou incomodado com aqueles que zombam dos seus servos, zombam dos seus filhos e zombam da sua obra, zombam da sua palavra. Um dia eu vou trazer um estudo, Deus permitindo, só sobre isso, como o Senhor Deus, até mesmo de uma maneira muito dura, muitas vezes agiu contra aqueles que zombam. A Bíblia diz que se queremos ser bem-aventurados, nós não nos assentamos na roda dos que zombam, daqueles que são escarnecedores. Mas a mensagem, ou o devocional hoje à noite, não é sobre isso. Aqui, de uma maneira assim, bem clara, então, no Salmo de número 1, nós vemos então que o Senhor Deus ele está falando sobre dois grupos de pessoas, além desses grupos de ímpios, pecadores, escarnecedores que foram mencionados, mas de uma maneira geral ele está falando sobre o caminho do ímpio e o caminho do justo. E de certa forma essa é uma escolha que eu e você, nós sempre vamos fazer. E existe uma diferença, assim, tremenda entre o caminho de um e o caminho do outro. Hoje, apesar dessa diferença ser tão óbvia, muito clara, infelizmente, muitas pessoas, através das suas ações, eles estão preferindo o caminho do ímpio. Mas vamos à palavra de Deus. Quem sabe eu estou levando hoje esse estudo a um coração de alguém que está tendo uma vida um tanto quanto desregrada, e ele pode, então, por conta do ensino da palavra, se endireitar. Diante disso, vemos, então, que o nosso tema tem esse assunto. Árvore ou palha? E nós vamos entender, durante o nosso estudo, por que nós temos esse tema. Por quê? Árvore ou palha? Já como introdução, eu digo que, aqui, nesse contexto, Deus chama o justo de árvore e o ímpio de palha. Qual você vai
escolher ser. Que caminho que nós queremos andar? Árvore ou palha? Quais seriam as principais diferenças? Em primeiro lugar, nós vemos a diferença na firmeza. O Salmo de número 1, verso 3 diz: pois será como árvore plantada. E o versículo de número 4 diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha. A primeira diferença do justo para o ímpio está na firmeza de um e na firmeza de outro. Bom, os dois nomes já ilustram muito bem isso. O Senhor Deus na Bíblia, ele trabalha muito com ilustrações. E aqui ele ilustra a vida do justo como uma árvore e a vida do ímpio como uma moinha. O que é uma moinha? Uma moinha é uma palha. Ela muitas e muitas vezes ainda contém até a sua sementinha dentro, mas ela é algo muito leve, é como se fosse algo assim, uma pena mesmo, né, no sentido daquilo que aqui está sendo mencionado. Então, uma é árvore, e a Bíblia diz que é uma árvore plantada junto a ribeiros. Quer dizer, o justo, além de ser árvore, que já nos ilustra firmeza, está plantada. Plantada. Então, não é uma árvore derrubada, não é uma árvore arrancada, é uma árvore plantada. Olha a firmeza deste homem. Plantada. E ainda diz que está junto a ribeiros, quer dizer, é uma árvore plantada e suas raízes estão sendo alimentadas por água. Então, é uma árvore firme e é uma árvore saudável. Ela está muito bem firmada e está muito bem alimentada. Então, o justo, ele tem uma vida por conta desse relacionamento com o seu Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem uma firmeza destacável como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Já o ímpio, a Bíblia diz que é como a moinha que o vento espalha, a moinha que o vento leva. Que diferença, não é verdade? Que diferença. Eu louvo muito ao Senhor Deus, porque Jesus Cristo, ele vindo no seu ministério terreno, ele usou um recurso, uma didática de ensino muito usada dentro e no meio da nação de Israel. Né? E aqui exatamente está sendo usado isso, está sendo usado o emprego de figuras para ensinar algo importante. Então, a primeira diferença é essa. O justo, o salvo, e aquele que está andando nos caminhos de Deus, ele tem a sua firmeza. E isso é muito importante. Como está faltando homens firmes. Como está faltando mulheres firmes. Como estão faltando jovens firmes. Vivemos numa época em que crentes um dia estão firmes, outro dia estão desanimados. Parece que até as redes sociais provam isso, né? Um dia colocam uma declaração de amor para Deus, outro dia parece que o mundo está desabando. Não é assim. O justo, ele é como árvore plantada junto a ribeiros. Ele é firme e ele está sendo alimentado. Vem os ventos, vem a tempestade, vem, né, as mudanças climáticas, mas ele é firme. Ele é firme. No entanto, a moinha é como a palha. O vento leva para lá e para cá. Quem você tem sido? Você tem sido como uma árvore plantada junto a ribeiros, firme? Ou tem sido como palha? Vai para lá, vai para cá. Os problemas políticos te levam para lá e para cá. Os problemas no casamento te levam para lá e para cá. Os problemas financeiros te levam para lá e para cá. Se você precisa de firmeza hoje, peça que Deus lhe ajude. Ele vai te ajudar. A Bíblia nos ensina que temos que ser firmes e constantes e sempre abundantes na obra
do Senhor. Vamos ao segundo ponto, porque não apenas a primeira diferença entre a árvore e a moinha, o justo e o ímpio, é a firmeza, mas em segundo lugar, a segunda diferença é a beleza. É a beleza. Veja o que diz o versículo, né, ainda de 3 e 4, porque diz que a árvore plantada junto a ribeiros de água dá o seu fruto. Coloquei aí na projeção para que você pudesse ver, né? Dá o seu fruto. Tem coisa melhor e mais bonita do que o fruto? Independente de qual fruto seja, até mesmo se você come ele ou não, mas não é bonito, né? Uma árvore que dá o seu fruto, e aquele fruto bonito. Eu me lembro quando nós éramos crianças, os meus pais, eles nos levavam na cidade de Leme, que é a cidade de infância do meu pai. E tinha um lugar lá em que muito gostoso, em que nós íamos de vez em quando passear, chama-se o Bicatu. E aquele lugar até hoje existe. Mudou bastante, mas até hoje existe. E lá tinha algumas árvores. Eu me lembro que a gente muitas vezes ia num lugar lá e ficava com um cano grande assim, ou um pau, tentando pegar mangas, né? Aquelas mangas bonitas, aquele fruto gostoso. Ah, que saudade! A árvore plantada junto a ribeiros dá fruto. Isso quer dizer o quê no sentido de vida espiritual? A pessoa firme, o justo, ele é uma bênção. Ele dá o seu fruto. E fruto, na palavra de Deus, não significa só alguém que ganha almas. Isso também é um fruto importante, mas é o fruto exclusivamente do evangelismo. Mas vida cristã, frutos da vida cristã, não é só ganhar almas. Não adianta você ganhar almas fora de casa e dentro de casa você é um péssimo pai, uma péssima mãe. Não. Nós damos frutos no lar, nós damos frutos no trabalho, nós damos frutos no entretenimento, nós damos frutos para os nossos filhos, nós damos frutos ao incrédulo. Frutos. A Bíblia diz, dá o seu fruto. E isso é muito bonito, um crente assim que brilha a luz de Cristo. Agora, olha só a diferença. A árvore está ali dando fruto. No entanto, a moinha, a palha, o vento levou. Fez lembrar o nome daquele famoso filme, né? E o vento levou. A partir do momento que o vento leva, não se vê mais nada, né? Porque leva para cima do telhado, leva para a rua de baixo, leva para outro lugar. O vento ele tem um poder tremendo para levar as coisas em lugares que a gente nunca mais vai ver. Não é verdade? Isso a gente poderia ilustrar aqui em simples ventos nos nossos quintais, como também em terríveis catástrofes, né, da natureza. O vento leva e a beleza vai embora. O vento ele tem um poder tão grande para levar coisas belas embora. No entanto, a árvore plantada, ela dá fruto. Olha só a diferença. Meu amado, você precisa decidir se você quer ser alguém bonito, belo, dando fruto, ou se quer ser alguém como o vento levando. Não é verdade? Nós temos um famoso ditado popular, né, no nosso país, que diz que a pessoa muito São Maria vai com as outras, né? É um ditado apenas, mas são como ventos. Vai para lá, vai para cá. Vai para lá, vai para cá. A primeira diferença entre o justo e o ímpio é a firmeza. A segunda diferença entre o justo e o ímpio é a beleza. A terceira e última diferença entre o justo e o ímpio é a certeza. A certeza. O versículo ainda 3 diz, né, que o seu fruto no seu tempo, ao qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas, diz a Bíblia, não cairão. Não cairão. Tudo quanto fizer, diz a Bíblia, prosperará. Olha só. Já a moinha, a palha,
O vento, diz a Bíblia, ele espalha. O que a palavra de Deus nos ensina agora em terceiro e último lugar? A diferença entre o justo, o salvo e o ímpio. Agora, a diferença está na certeza de vida. E aqui o salmista, ele sai um pouco de um contexto de vida local, né, da prosperidade, da felicidade de uma vida terrena, e os olhos, eles vão para a eternidade. Eles vão para a eternidade. A Bíblia nos fala, né, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor aqui, ele muda um pouco o foco, e tanto o versículo 6 como até o 5, o anterior, ele está agora falando sobre eternidade, certeza de salvação, céu. As folhas do justo não caem. As folhas do justo, elas não caem, elas ficam ali, na árvore. Como eu disse no ponto 1, é uma árvore saudável. E a sua saúde não está na pessoa, não está na árvore, está no Senhor Deus, está na raiz, muito maior e mais importante do que a própria árvore em si. No entanto, os ímpios, a Bíblia nos fala, os seus caminhos perecerão. Espalhe, vai embora. Como, né, até as nuvens que nós olhamos estão lá, de repente, já sumiram, desapareceram. Então, qual que é o terceiro ponto que nós aprendemos bem claro entre o justo e o ímpio? É a certeza. A certeza. A Bíblia nos fala, e tudo quanto fizer, prosperará. Isso não significa que o justo, nesse mundo, ele não passará por luta, prova. Nós passamos. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Mas a questão é que o justo, ele, tudo que ele faz, ele prospera, porque, em primeiro lugar, ele está agora firmado no sangue de Jesus Cristo, que o lavou de todo o pecado. Ele foi redimido, resgatado pelo sangue de Cristo. Então, essa prosperidade aqui, ela é muito mais do que terrena, ela é celestial. Mas também o Senhor é maravilhoso, porque nós vemos que a vida cristã também nos proporciona uma sabedoria, um bom caminho, um andar diferente e melhor. Eu vou terminar esse estudo falando sobre um irmão em Cristo muito precioso da nossa igreja. Quando eu cheguei na igreja, quase 20 anos atrás, eu visitei certa vez uma família. E esses irmãos, eles eram bem pobres. Ele praticamente era um gari, ele varria as ruas na cidade de Ribeirão Preto, e nada contra, todo trabalho é digno, eu só estou explicando um contexto. Mas o problema não era o trabalho dele, que era digno, mas os seus vícios, a sua incredulidade, a sua perdição. Este homem um dia entregou sua vida a Cristo, e as coisas começaram a mudar. Ele mudou totalmente seus hábitos, costumes, começou a frequentar a casa de Deus e começou a ser um melhor marido, um melhor empregado. Para encurtar a história, ele começou a se preparar melhor no serviço secular, fazendo cursos, tirando carta de motorista e tudo mais. E hoje ele tem um emprego muito mais digno. Os irmãos sabem que eu não prego o evangelho da prosperidade, mas o que eu estou querendo dizer é como a vida cristã, ela abençoa o homem de Deus, a mulher. Hoje, aquele moço que varria as ruas, ele dirige o caminhão que recolhe os lixos. Ele agora tem um serviço mais digno, uma renda melhor, mais digna. Mas muito mais do que isso, ele tem a salvação em Jesus Cristo. Jesus é o seu Salvador e o Senhor da sua casa, do seu casamento e da sua família. Glória ao nosso Deus por este amado irmão em Cristo. Hoje, ele é um dos diáconos da nossa igreja. E eu vejo como se fosse ontem, o dia que eu entrei na casa deles, um lar tão destruído, tão pobre, não materialmente falando, mas espiritualmente. E recentemente eu os visitei antes dessa
desse período de isolamento. Que lar abençoado, feliz. Toda a glória seja dada a Deus. Portanto, diante disso, eu pergunto a você: o que você vai querer ser, meu amado? O que você quer ser? Quer ser como uma árvore plantada junto a ribeiros? Ou você quer ser como uma palha que vai para lá, vai para cá? Antes de terminar, eu quero dizer que pode ser que tenhamos crentes ouvindo esse estudo e que, apesar de já serem salvos, estão vivendo como palha. Tão infiéis, tão assim, longe de Deus. Vá para o Senhor hoje, peça perdão dos pecados. E eu creio que o momento é oportuno, por conta do isolamento, de buscar a presença de Deus e deixar de ser palha para ser árvore. Amém. E se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, a mensagem foi bem clara. Venha para Cristo, Ele está de braços abertos, esperando por você. Deixe de ser palha para ser árvore, plantada junto a ribeiros de águas, a qual no seu tempo dá o seu fruto. Nenhuma folha cai. Tudo que faz prosperará. Pai, obrigado por tua palavra. Abençoe cada lar, cada vida, derrame suas bênçãos com poder. Por favor, ó Pai, eu preciso desse devocional, todos nós precisamos. Pedimos isso, confiantes. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você precisa de alguma ajuda, eu, no privado, aqui mesmo na mensagem, no Facebook, eu estou à disposição para ajudar você. Amanhã, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, às 10h30, tempo com as crianças. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conectados. Que Deus abençoe a sua noite, grandemente. E vamos terminar com a nossa divisa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Uma boa noite.